Fala aí, violonista, beleza? Eu sou o Lucas Mariano e aqui você está no canal Si Bemol. Seja muito bem-vindo. E nessa aula de hoje eu quero bater um papo aqui com vocês, dar algumas dicas, né? Alguns macetes sobre tocar de ouvido, né? Sobre se livrar das cifras, né? Conseguir ouvir uma música ali, conseguir tocar ela, né? Achar os acordes. Tem um vídeo no canal que eu fiz aqui um tempo atrás, né, que eu vou deixar ele aí também, que ali eu dou uma visão geral de campo harmônico, né, algumas ideias. Mas nessa aula de hoje eu quero focar apenas em uma tonalidade só, porque basicamente se você conseguir achar os acordes nesse tom que eu vou passar aqui hoje, né, a gente vai usar o tom de Sol maior. Se você conseguir tocar as músicas em Sol maior, vou usar aqui os hinos da harpa como exemplo, basta você depois transportar para outros tons. Se esse for um assunto ainda muito avançado para você, não se preocupe, que eu vou começar a falar um pouco, mas eu vou também mostrar bastante coisa aqui no instrumento, tá? Então você vai conseguir entender pelo menos um pouco. E você que é iniciante, né, e quiser dar um up aí, né, evoluir, eu tenho um curso online totalmente do zero, tá? Vou deixar ele aí na descrição se você quiser adquirir. Tá num preço bem legal. Eu ainda estou alimentando ele com aulas, tá? Então não está completo ainda, mas já tem bastante coisa lá. A galera que comprou aí gosta bastante, né, do conteúdo, né? Elogia. Tá? Então vou deixar aí, tá? Para você que é iniciante. Pretendo também estar fazendo algum treinamento voltado para música de ouvido, né? Algo bem organizado, né? Com exercícios e tal. Mas tem bastante coisa gratuita aqui no canal também, tá? Então é só você se inscrever no canal aí, deixar um like, tá? Se quiser comentar, ver os vídeos antigos, tá bom? Então, bora aqui para a aula de hoje, vamos lá. E como eu disse, eu vou pegar aqui o tom de Sol maior como exemplo. A tonalidade de Sol maior, né? Todo campo harmônico maior tem 7 acordes, tá? O campo harmônico do Sol seria Sol maior, Lá menor, Si menor, Dó maior, Ré maior, Mi menor e o Fá sustenido meio diminuto, né, se ele for uma tétrade. Beleza, essa é a parte mais teórica da coisa, né? Já mostrando na prática também. Mas o que a gente vai fazer hoje? A gente vai reduzir esse campo harmônico para apenas 3 acordes. Todo campo harmônico tem 3 acordes maiores, 3 acordes menores e um acorde meio diminuto, né? Ou diminuto se ele for tríade. E eu posso dizer aí que 95% dos hinos da harpa dá para tocar com apenas 3 acordes maiores de qualquer campo harmônico. O do exemplo é Sol. Quais são então os 3 acordes maiores do campo harmônico do Sol? É o Sol, que é o primeiro grau que a gente fala, né? Posso chamar ele de primeiro grau, posso chamar ele de tônica. O quarto grau é maior também, que é o Dó. Né? Ó, Sol, Lá, Si, Dó. 1, 2, 3, 4. Né? O Sol é 1, o Dó é o 4. Quarto grau. E o quinto grau também é maior que é o Ré. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Quinto grau. Então, com esses 3 acordes aqui, ó, Sol, Dó e Ré, você consegue tocar basicamente qualquer da harpa. E não só da harpa, tá? Tem várias músicas, vários louvores aí também que você pode tocar com apenas 3 acordes, né? Dá para simplificar para apenas 3 acordes, tá? A grande maioria dá. Alguns vai ficar meio estranho. Então vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui algum exemplo, tá? De algum da harpa. Mas assim, a maioria, né? Vamos colocar aí também uma porcentagem aqui da minha cabeça. Sei lá, 95% também dos louvores da harpa vai começar pelo primeiro grau, pela tônica, né, que a gente chama. Então, basicamente você sempre vai começar pelo Sol, tá? Ele vai ser o primeiro acorde. Então, se o Sol é o primeiro acorde, automaticamente você ou vai depois para o Dó ou vai para o Ré. Aí que entra o seu ouvido, né? Você precisa ver qual acorde que vai encaixar. E quando que ele vai pedir aquele acorde, tá? Eu estou com alguns exemplos aqui no computador, ó. Eu escrevi hinos da harpa, né? Tem uma lista ali, ó. Eu vou tocar um pedacinho de cada um, depois eu vou pegar um ali e a gente vai tirar ele inteiro. Mas só para você ver que alguns hinos vai começar em Sol, depois vai para o quarto grau que é o Dó. Alguns hinos vai começar em Sol, depois vai para o quinto grau que é o Ré. Tá? Então não tem ali uma ordem. Né? Começou no Sol, depois vai sempre para o Dó. Não, às vezes é para o Ré. Tá? Então vamos lá. Ó, vou pegar ali o Porquê Ele Vive, né? O primeiro que apareceu ali. Ó. Ele vai começar aqui, né?
Deus enviou seu Filho amado. Ó, no amado, já pedi um acorde aqui, né? Esse sol não ficou bom quando eu cantei amado, né? Deus enviou seu Filho amado. Ó, tá vendo? Ficou estranho. Então, você tem duas possibilidades aqui. Ou é o Ré ou é o Dó, tá? Pelo meu ouvido, eu já sei que é o Dó. Isso vai do quê? Vai de muita prática, muitos anos tocando, né? Eu toco na igreja desde moleque, né? Então, o meu ouvido, alguns segundinhos antes ali, né? Alguns microsegundos antes de vir um acorde, ele já fala qual que é. Eu já sei qual que é, tá? Não sei como isso, né? Mas é assim que funciona a percepção. É com muita prática, tá? Com muita prática e também com muito erro, né? Eu errei muito, né? Até criar essa percepção, né? Quase que o sentido da aranha lá do Peter Parker, lá do Homem-Aranha. Então, um pouquinho antes ali de vir um acorde, você já sabe qual que é. Eu sei que é o Dó. Eu vou colocar o Ré só para vocês verem como vai ficar, como vai soar estranho, né? Quando eu coloco esse Ré maior aqui, ó. Deus enviou seu Filho amado. Tá vendo? Não soa tão legal. Agora eu vou fazer o Dó. Deus enviou seu Filho amado. Olha só como casou com a voz, né? Para morrer, certo? Eu já sabia que era o Sol também, né? O meu ouvido sempre fala antes, mas poderia ter ido para o Ré também. Tá? Então, a ideia é você ficar caçando os acordes ali e treinando o seu ouvido para quando chegar a hora certa de trocar de acorde e ir para aquele acorde certo. Tá? Basicamente, se não for um, é o outro. Tá? E se não for nenhum dos dois, geralmente era para você ter ficado naquele acorde que você já estava. Tá? Então, essas três situações basicamente, tá? Se resume a isso. Você está aqui no Sol, você fez o Ré em algum momento, não combinou? Possivelmente é o Dó. Se você fez não combinou também, possivelmente era para você ter ficado no Sol mais um tempo. Então essa percepção você vai pegando mesmo só com o tempo, com a prática e com o erro mesmo, tá? Você precisa errar bastante para saber que errou e saber também a hora que acertou. E aí o seu ouvido vai ficando acostumado, né, com o campo harmônico, né, com aqueles acordes do campo harmônico, e aí vai vir aquele sussurro, né, que eu falei aqui, que eu sinto o acorde um pouquinho antes ali, né, dele vir, eu já sei se é um Dó, se é um Ré, né? Fora isso, ainda tem os acordes menores do campo harmônico que dá também pra gente usar para tocar. Só que nesse vídeo eu quero tocar de uma forma mais simples, que já resolve, que não fica feio, né, que não fica devendo para ninguém. Você vai conseguir tocar de ouvido com apenas 3 acordes. Vou pegar aqui um outro exemplo, ó. Vou pegar Grandioso És Tu. Você percebeu que o Porquê Ele Vive começou em Sol e foi pro Ré. Olha só agora o Grandioso És Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, certo? Encaixou o Dó agora. Então olha só a diferença, né? Se eu fizesse um Ré aqui, ia dar errado, ó. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Tá vendo? Como soa meio tenso. Então isso, como eu disse já, né? Você precisa doutrinar seu ouvido para saber o acorde certo. Tá bom? Uma outra coisa, quando você conhece o campo harmônico, né? Vamos supor que você vai tocar uma música lá em Sol, certo? O irmão começou a cantar lá em Sol, né? Você está atrás lá. Só o fato de você saber que a música vai ter Sol, Dó e Ré, né? Mesmo que você erre, vamos supor que começou em Sol, deveria fazer um Dó, mas você fez um Ré. Mesmo que você erre, você vai errar dentro do campo harmônico e isso não vai soar tão errado para quem não conhece muito de música. Tá? Então, você conhecer o campo harmônico ajuda muito, tá bom? Então, se for errar, erra dentro do campo harmônico. É muito diferente do que você errar, né, com acorde nada a ver com campo harmônico, né? Sei lá, é Sol, você deveria ter ido para o Dó, mas foi para um Fá. Então, né, é um erro muito grotesco, que aí todo mundo percebe, tá? Erro assim, fora do campo harmônico, todo mundo vai, nossa, já faz aquela cara, todo mundo percebe que errou.
Agora, se você errar dentro do campo harmônico, a grande maioria ele não vai perceber, né? A não ser que o cara toque um pouquinho, né? Ou tenha ali um ouvido um pouquinho melhorzinho, aí vai conseguir perceber. Só que não é um erro tão brusco, né? Então, se for errar, erra dentro do campo harmônico, beleza? Bom, vou pegar aqui um louvor agora e a gente vai tocar ele todinho, tá? Descobrindo os acordes junto aqui. Se você inclusive quiser ir pausando o vídeo para tentar descobrir o acorde antes de eu mostrar aqui, você pode fazer isso também, tá? É uma forma de exercício. Peguei um aqui, ó, aleatório. Peguei o da ceia, né? Alvo mais que a neve. Então, vamos tocar ele aí, ó. A gente vai tocar ele em sol. Uma coisa já também para você começar a ficar mais habituado aí com os acordes do campo harmônico. Cada acorde desse aqui, ele tem uma sensação, ele traz uma sensação harmônica, né, que a gente chama, né? Que aí já entra dentro de um assunto que chama harmonia funcional, tá? É um assunto mais profundo, né? Mais teórico e tal, mas simplificando, seria sensações que cada acorde traz. Então, ó, eu vou falar de uma sensação só aqui, que é o da tônica, que é o mais fácil de você ouvir, né? De você conseguir discernir ele ali na hora. Se a música está em sol, se o tom é sol, toda vez que você vai para o sol, você vai sentir um certo conforto no ouvido, porque a função do sol é uma função de descanso, né? De repouso, tá? Então sempre o sol vai ser aquela caminha quentinha, sabe? No frio. É mais ou menos isso que você sente quando você vai para a tônica, tá bom? Então a sensação do sol é essa, a do dó já é outra e a do ré já é outra. Como eu disse, com o tempo você vai se acostumando com isso. Mas tenta se acostumar pelo menos com uma, que é a do sol, tá? Eu vou fazer depois mais vídeos sobre isso, tá? Mostrando, né, as outras sensações também, mas para esse aqui vamos tentar sentir essa sensação de descanso, de conforto que a tônica traz. Então vamos lá. Como eu disse, a maioria dos louvores começa já na tônica. Esse aqui não é diferente. Vai começar aqui, ó. Bendito seja o Cordeiro que na cruz... Ó, cruz, eu já senti que faltou um acorde aqui, tá? Eu já sei qual que é, mas eu vou testar os dois aqui. Não vou falar qual que é, tá? Vou falar depois. Eu vou fazer o dó, depois o ré. E aí você pode pausar o vídeo e tentar saber qual que é. Depois eu vou falar logo em seguida. Então vamos lá. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Esse é o dó. Agora eu vou fazer o ré. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bom, para o meu ouvido aqui, o que encaixou melhor foi o ré. Mas ainda assim, daria até para fazer um caminho aqui. Faz o sol, depois o dó e depois o ré. Acho que encaixaria legal também, ó. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo como não é uma ciência exata tirar música de ouvido? Você pode testar coisas, né? Se eu fosse tocar isso aqui na igreja, eu tocaria com os outros acordes do campo harmônico também, né? Aí ficaria um pouquinho diferente, ficaria... Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Mas é um nível, um pouquinho mais avançado. Mas ficou legal aí, ó, sol, dó e ré, ou sol, sol e o ré também, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, para ficar o mais simples possível, eu vou fazer só o sol e o ré, tá? Então vamos lá, de novo. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Tem um
detalhe aqui que é interessante, né? Ó, falando aqui agora daquela sensação de tônica, né? Ó. Pode ver que no começo começou aqui, ó. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Beleza? Esse próximo trecho é basicamente a mesma melodia, né? Muda só um finalzinho, né? Então, ó, olha só como é que fica. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Nessa palavra verteu, ele vai chamar a tônica. Eu não sei se você vai conseguir sentir isso, né? Espero que sinta. Ele vai chamar um descanso ali, ó. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Tá vendo? Ó? Verteu, né? Descansou. Então essa é a sensação, né, da tônica, né? É sempre esse descanso. Aí agora, ó, vai ter uma mudança ali, ó. Inclusive essa música tá num tom bem alto para minha voz. Eu vou até baixar agora, senão vai ficar, né, vai ficar gritando aqui. Vai ficar. Eis nesse sangue lavado. Bom, essa parte, ó, ele vai chamar um dó agora, né? Ó. Ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado. Tônica. Com roupas que dão salvação. Tá, então foi dó, eis, né? A voz encaixa certinho com o dó, tá? Depois você testa aí outros aí, né? Testa o ré, testa o sol nessa parte, você vai ver que o que encaixa com a voz aí é o dó. Eis nesse sangue. E aí tônica, né? Aí dá aquele descanso. Lavados. Aí vem o dó de novo. Com roupas que dão alva. Agora vem o ré, né? Para dar aquela chamada. Esse finalzinho aí, né? Dessa primeira estrofe, você vai sentir que ele vai chamar a tônica de novo. Aí depois vai vir o ré, né? Uma dica também, né? Sempre o quinto grau, geralmente ele vai estar preparando para a tônica. Então vai vir primeiro grau, quinto e aí tônica. Vai ficar isso aqui, ó. Com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão, né? Já descansa, né? Tipo, chama esse sol, né? Esse sol, ele chama. Então, ó, fizemos ali a primeira parte da música, falta só o refrão, tá? Vou fazer o refrão rapidinho aqui para esse vídeo não ficar tão longo, né? Tá, já vou falando aqui os acordes direto. Sol. Ré, né? Quinto grau. Fica aqui. Tônica. Descansa. Fica. Quarto grau. Lavado. Agora, ó, dá para fazer de duas formas esse final. Uma forma um pouquinho mais simples, que é o quê? Você fazer um ré e depois já, né, terminar na tônica, tá? Geralmente você sempre vai terminar as estrofes, né, e refrão na tônica, tá? Descansando. Já vai pegando essas dicas aí, que isso é quase para todos da harpa. Dá para fazer então, né, faz um ré e já vai direto para o sol, ou um caminho que é muito comum em hinos da harpa em finais, tá? Finalzinho ali de refrão, você vai fazer tônica, quinta e tônica. Ó, olha só como é que vai ficar. Vou fazer das duas formas, ó. Pode ser assim, ou pode ser assim, ó. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Essa segunda forma, ela tem mais movimento, né? Então fica um pouquinho mais chique ali a coisa. Mas se você fizer também, né, um Ré direto e cair no Sol, vai ficar show de bola também, tá? Não vai ficar devendo nada para ninguém. Você vai estar tocando a música certinho. Os hinos da harpa, eles se repetem, tá? Eles são bem repetitivos. Então, a mesma sequência que a gente fez na primeira parte vai ser para a segunda, vai ser para a terceira. E a mesma sequência também do refrão, né? Vai repetir também, porque o refrão já repete. Mas as estrofes, a única coisa que muda na estrofe é a letra da música. Tá? Então, a sequência que a gente fez na primeira lá, que é Sol, né, Ré, aí depois Sol de novo, aí Ré e Sol, depois vai para Dó e tal. Essa mesma sequência você vai fazer em todas as outras partes da música, tá? Porque muda apenas a letra. Então, uma forma aqui de você estudar isso que eu passei hoje na sua casa é você pegar vários hinos da harpa e tocar em Sol, tá? Pega esse tom de Sol e toca um monte de coisa. Tenta tirar músicas de ouvido, tudo em Sol. Tá? Tenta tocar o máximo que você pode em Sol. Eu vou estar trazendo aqui mais vídeos para o canal, tá? Em outros tons, né? Assuntos relacionados a você tirar música de ouvido. Por isso eu peço para você, né, se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixa um like aí, até para eu ficar mais animado para trazer esse conteúdo aqui sobre percepção musical, que eu gosto bastante. Tá? Toco de ouvido já há muitos anos e tenho bastante coisa para passar. Mas eu preciso aí também do feedback de vocês, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Brigadão aí. Um feliz 2026 para todo mundo. Até a próxima. Valeu!